Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui mais uma revisão, uma revisão aí para vocês que estão na etapa 3, capítulo 11, que fala, dentre os conteúdos aí trabalhados, das teorias evolucionistas, certo? E agora a gente vai aqui revisar com vocês o lamarckismo, uma das teorias que tentava explicar o processo evolutivo. Então já coloque na cabeça que o lamarckismo, digamos assim, é uma teoria, dentre as teorias da evolução, evolucionista, tá certo? Então aqui nós temos aqui o representante, claro, da teoria, Lamarck, por isso o termo aí lamarckismo. E aí o que é que a gente tem? Essa lei, se lembrar, ela está situada aí, amparada aí em duas, digamos assim, ideias, que é a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Tá certo? A gente vai falar um pouco mais sobre elas aí mais na frente. Mas entender aqui, primeiro, o Lamarck, ele era um evolucionista, tá certo? Porque tem umas explicações aí, umas falas sobre Lamarck, desmerecendo o cara, como se a ideia dele não tivesse contribuído com nada, mas inclusive, ele foi um dos grandes aí pesquisadores, digamos, na época. E aí a gente precisa considerar a tecnologia que se tinha, o conhecimento que se tinha, e o cara defendia o evolucionismo. Então a gente pode até dizer que ele foi pioneiro, no sentido aí das teorias evolucionistas, ou seja, ele defendia que as espécies ao longo do tempo elas sofriam modificações, digamos assim, elas sofriam transformações, ou seja, espécies que existiam no passado poderiam evoluir para outras formas no futuro e assim sucessivamente. Até porque na época ainda existia, por exemplo, alguns teóricos e pesquisadores que eram fixistas. Ou seja, alguns chegavam a dizer que se Deus, quando criou o universo, colocou X espécies aqui na Terra, então até hoje só eram para existir essas X espécies. E aquelas espécies que surgiram na criação deveriam até hoje estar como foram criadas. E a gente sabe por provas que vocês já estudaram, como as evidências da evolução, que isso não acontece. Na verdade, as espécies sofrem um processo de evolução. Então, o Lamarck, esse cara aqui, embora alguns façam piada com o pensamento dele, queiram desmerecer o pensamento dele, ele foi um pioneiro das teorias evolucionistas para dizer assim, que existe um processo chamado evolução e que na evolução as espécies elas sofrem, digamos assim, transformações ao longo do tempo, tá certo? Bom, então aqui vamos ver uma das primeiras ideias aí de Lamarck, conhecida como lei do uso e do desuso. Já dá para entender. Usar e o desuso seria não usar. Eu vou brincar aqui, pessoal, com esse exemplo da girafa, porque é um exemplo aí que não tem quem não explique, tentar explicar o lamarckismo usando esse exemplo, e eu não vou fazer diferente não, tá certo? Então vamos imaginar aqui, olha esse ambiente, nós temos aqui uma vegetação tanto, digamos assim, de tamanho médio, mediana, temos folhas aqui na parte mais baixa e temos folhas aqui na copa das árvores, tá certo? E aí vamos imaginar que nesse ambiente vivam, olha aí, girafas, tá certo? E aí observe aí o tamanho aí do pescoço dessas girafinhas aí, e todas elas seriam basicamente aí do mesmo tamanho. E aí, já dá para ver que o alimento que elas vão conseguir alcançar é esse alimento aqui mais baixo, nesses arbustos aqui, não na copa das árvores, tá certo? E aí, pode ter acontecido de acordo com o pensamento de Lamarck, tentando explicar que a população dessas girafas, ela foi aumentando. E à medida que a população vai aumentando, o que é que vai acontecendo? Pode ser que o alimento diminua, claro. E aí perceba, todas as girafas aqui que tinham mais ou menos o mesmo padrão de tamanho e que onde tinham para se alimentar era nesses arbustos aqui, porque elas não alcançavam aqui a copa das árvores. E aí vamos supor que elas foram se alimentando e o alimento começou a diminuir e a população crescendo. Chega um ponto que você vai ter uma população, de acordo aí com o pensamento dele, que o ambiente não conseguia mais suportar porque o alimento não era suficiente. E aí o que é que vai acontecer? Essas girafas começam, a tendência é que essas girafas começassem a morrer. E aí o ambiente, de acordo para Lamarck, isso é importante,
né? O ambiente nessa modificação, perceba que a gente antes tinha alimento aqui, né? Bastante alimento em digamos assim, alturas, né? Em locais que as girafas podiam alcançar, mas a população cresceu demais e esses alimentos começaram a ficar escassos, ou seja, o ambiente sofreu essa modificação. E aí a gente vai ver que, de acordo com a teoria de Lamarck, o ambiente ele vai causar as modificações, é ele que vai provocar nos indivíduos aí as modificações. E aí o que é que vai acontecer, né? Essas girafas, por algum motivo, não encontraram mais alimentos na copa das árvores, tá certo? E elas vão tentar aí, ó, tipo, ficarem aí se esticando para alcançar os alimentos, né, em regiões mais altas, como por exemplo na copa das árvores. Então, de acordo aí com as ideias de Lamarck, é como se as girafas, a partir daí, né, provocadas pela mudança no ambiente, essas girafas começassem a usar mais o seu pescoço. E nessa história aí de ficar usando mais o seu pescoço, né, lei do uso, o pescoço se desenvolveu e as girafas passaram a adquirir uma nova característica, que agora terem todas aí esse pescoço maior, né? O ambiente se modificou, se modificando o ambiente, digamos assim, forçou, de acordo com Lamarck, né, que as girafas usassem mais um órgão do corpo dela, uma estrutura, no caso o pescoço, de tanto usarem, ele se desenvolveu. Isso é lei do uso e desuso. De acordo com Lamarck, quanto mais o indivíduo usasse uma estrutura, um órgão, uma parte do seu corpo, quanto mais ela utilizasse, essa parte do corpo iria se desenvolver. E aí, quando se desenvolvesse, a espécie ali estaria adquirindo uma nova característica. E assim elas evoluíam. Isso era o pensamento de Lamarck. E aí tem um detalhe. Vamos supor que agora nós temos só girafas aí do pescoço grande, né? E vamos supor que talvez em algum momento gere um clima entre essas girafas, todas elas aí, ó, girafas do pescoção, né? Porque de tanto usar o órgão, de tanto usar o seu pescoço, ele se desenvolveu e elas ficaram todas de pescoço grande. O que é que vai acontecer? De acordo com a teoria dele, quando a gente adquire uma nova característica, que nova característica foi essa? O pescoço, o novo pescoço da girafa, o pescoço maior. Então, aquelas características que a gente adquire, de acordo com Lamarck, elas são transmitidas aos descendentes. Então, todos os descendentes, todos os nossos descendentes terão, no caso as girafas aí, teriam que ter o pescoço também grande. Então, assim a gente revisa as duas explicações. A lei do uso e desuso, viram aí? Quanto mais o indivíduo usar uma estrutura, uma parte do corpo, quanto mais ele usar um órgão, ele vai se desenvolver. E geralmente o que é que faz, de acordo com Lamarck, o indivíduo usar mais ou usar menos um órgão? É o ambiente. Vocês viram lá que no ambiente da girafa, no exemplo que eu dei, o ambiente se modificou. Antes tinha alimento suficiente, né, em partes mais baixas, né, que as girafas poderiam alcançar, a população cresceu demais, o alimento do ambiente diminuiu. E aí elas foram obrigadas, para se manterem vivas, a começar a usar muito o pescoço. E aí, de acordo com a teoria dele, usando demais o pescoço, adquiriram uma nova característica, que é o pescoção. E que essa nova característica elas poderiam passar de pai para filho. Tá certo? Então, quando eu digo, de acordo com a teoria de Lamarck, que eu adquiri uma nova característica e eu consegui, ó, transmitir esses caracteres aí que eu adquiri para os meus descendentes, transmissão dos caracteres adquiridos. Então, ó, caminhando aqui para a reta final da nossa revisão, a gente viu aí a transmissão dos caracteres adquiridos, que, digamos assim, era a segunda ideia, né, a segunda teoria de Lamarck, né, que complementava a lei do uso e desuso. E dessa forma foi que Lamarck, ó, por exemplo, a gente pode dizer que ele foi um pioneiro. Então a gente não pode desprestigiar, a gente não pode desvalorizar o pensamento de Lamarck, que era a forma que ele tinha naquela época, com as tecnologias que se tinha naquela época, com o conhecimento que se tinha naquela época, para tentar explicar que as espécies elas evoluíam ao longo do tempo, né? Ou seja, nós tivemos em algum momento, digamos assim, girafas de pescoço pequeno e um momento depois as girafas, a mesma espécie, passou a ter, né, pescoços maiores e assim ao longo do tempo, né, essa espécie, no caso que a gente está mostrando aqui, a girafa, ela foi sofrendo transformações e assim a evolução foi se processando. Era a forma que Lamarck tinha para poder explicar, né, a evolução. E aí por que a gente não pode desvalorizar e desprestigiar o pensamento dele? Porque ele tentou, né? No momento em que
nós tínhamos, digamos assim, pesquisadores fixistas que diziam que as espécies eram fixas, né, que se elas surgiram em algum momento no nosso planeta de uma tal maneira, elas nunca se modificariam. Isso aqui não estava certo. E Lamarck já tinha visto isso e estava tentando explicar justamente o processo aí de evolução. Porém, a teoria, né, a hipótese de Lamarck, ela era frágil. Né? Ela foi uma hipótese frágil. Por que que foi? Justamente por conta, principalmente aí de uma das ideias, que é a transmissão dos caracteres adquiridos. Né? Perceba que aqui nós temos uma planta, ó, parece uma árvore, né? Cultivada dentro de um vaso de planta, que é o chamado bonsai. Né? Já devem ter ouvido falar, né, nessa técnica aí de se manipular as plantas e dar uma condição que num vaso de planta a planta se desenvolve como se fosse uma árvore em miniatura. Se a transmissão dos caracteres adquiridos fosse verdadeiro, bastava a gente entender o seguinte: ó, nós temos aqui um bonsai, estão vendo aqui que está num vaso de planta. Né? Uma vez que essa árvore produzisse frutos e eu fosse cultivá-los, esses frutos deveriam originar também árvorezinhas pequenininhas do tamanho do bonsai. Porque se essa for a característica que a planta adquiriu, digamos que as plantas filhas, né, as plantas descendentes dessa planta também todas deveriam ficar assim, mas não é. Então se você pega uma semente dessa planta que está num vaso de planta, como um bonsai, e for plantar ela no solo comum, ela vai virar essa árvorezona imensa. Né? Prova que, uma vez que a gente adquire uma característica, a gente não transmite. Né? Aquilo que é adquirido, né, permanece conosco. Por exemplo, aqui eu tenho quantos dedos na minha mão? Tenho 5. Né? Se a transmissão dos caracteres adquiridos fosse uma verdade, acontecesse, no momento em que eu perdesse esse dedo, e aí eu passasse a ter quantos agora? 4, adquiria nova característica. Antes eu tinha 5, agora eu tenho 4 dedos. Meus filhos também nasceriam com 4 dedos. E a gente sabe que isso não acontece. Então essa foi a fragilidade aí, né, da teoria de Lamarck. Porém, pessoal, não esqueçam. Lamarck foi um evolucionista, assim como Darwin também foi. Né? Darwin, digamos, ele conseguiu explicar coisas que Lamarck não conseguiu explicar bem. Mas ele era um evolucionista, ele era um cara que tentou explicar e entender o processo de evolução das espécies, e no momento em que ele fez isso, a gente pode com certeza dizer que ele foi um pioneiro, né, no estudo da evolução das espécies, tá certo? Então, esse é o pensamento de Lamarck, né, baseado, portanto, aí nessas duas leis, lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos, tá certo? Acreditamos aí que conseguimos aí reforçar, né, e tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter tido aí estudando, né, o capítulo 11, né, da etapa 3. Vocês que estão aí com a gente aí no SEJA, professor Luiz Bezerra.